Olá a todos, aqui quem fala é o Davi. Hoje eu estou trazendo a parte 2 junto com o compilado do protagonista que reencarnou como um pedaço de terra e iniciou a evolução da civilização no Apocalipse. E como vocês já sabem, o card do Príncipe Consorte já está passando na tela, então fiquem ligados. E lembrem-se, se curtirem o vídeo e quiserem a continuação, deixem o like, inscreva-se no canal, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de comentar para aumentar o engajamento. E se conseguirmos alcançar 8.000 likes, prometo trazer a parte 3 dessa obra incrível. Então, sem mais delongas, vamos lá. A história começa em meio a um eclipse sob sua luz sangrenta. A humanidade passou por uma transformação drástica como espécie. Uma parte dos humanos só podiam testemunhar sua pele e carne se transformando em grama e madeira, assemelhando-se a zumbis de árvores. A outra parte experimentou metais transbordando de seus ossos, semelhante às vítimas de um acidente de construção. Esses monstros desprovidos de inteligência vagueiam pelas terras em meio à disseminação caótica desta crise sem precedentes. Nesse apocalipse era normal perguntar se ainda há um lugar de conforto neste mundo horrível. Mas diferente dos humanos, nosso protagonista se perguntava por que ele tem sido tão despreocupado e relaxado sob essas circunstâncias. É como se ele não tivesse medo daqueles monstros chamados Darksiders. A resposta é simples. Ele também se transformou, mas não da mesma forma que a maioria das pessoas. Ele se transformou em um pedaço de terra em alguma floresta aleatória. Ele nem consegue entender seu destino ridículo. Como ele irá a qualquer lugar se atualmente é uma massa estacionária de sujeira e solo? Todos os outros retêm algumas propriedades semelhantes às humanas, mas ele não tinha essas propriedades. É como se ele fosse a única exceção. Frustrado, ele começou a chutar tudo ao seu redor. Ao mesmo tempo, a terra onde um Darksiders estava caminhando se ergue, fazendo o pobre tropeçar no chão e acabando tendo seu rosto de árvore sendo empalado pelas barras de ferro de reforço que se projetam das costas do seu companheiro. Naturalmente, uma explosão de líquido negro começou a vazar da testa dele, e uma ferida que seria fatal para humanos normais ficou visível. Irritado, ele procurou alguém para culpar, e isso acabou sendo um monstro de aço. Embora desprovido de inteligência, é possível ouvir a raiva em seus murmúrios. E isso acabou gerando uma briga entre eles. Nosso prota, essencialmente a causa desse conflito, rapidamente se livra de toda a responsabilidade, culpando o mau humor do Darksiders pela briga. Graças a esse incidente, ele descobriu que, transformado ou não, parece que outros seres vivos não conseguem detectar sua existência. Sua percepção e estado mental também estão se degenerando, como se ele estivesse começando a se tornar nada mais do que um pedaço de terra. Esse tipo de transformação não era diferente de uma sentença de morte. Aceitando as cartas ruins que o destino lhe deu, ele decide deitar obedientemente como despedida deste mundo apocalíptico. Não muito longe de onde ele decide aceitar seu destino, uma estudante fofa de cabelos verdes que parecia extremamente nervosa corria por sua vida. Como ela já estava fugindo de monstros há algum tempo, ela começou a duvidar se ainda existiam humanos normais por perto. Sua corrida a leva até o pedaço de terra onde nosso prota está esperando por sua morte. Com ela pulando por cima dele, sobre a saia dela, ele vê um sinal de que a vida ainda pode valer a pena. Sim, seu estado mental está se degenerando pouco a pouco, mas um vislumbre da fantasia de todos os homens fez seu desejo adormecido despertar e resolver qualquer tipo de problemas mentais. Ele percebe que não adianta esperar pela morte deitado. Existem coisas incríveis na vida que ele ainda não desfrutou. É hora dele se levantar novamente. Mas ele fica tão animado que acidentalmente faz a garota tropeçar, fazendo a linda moça cair de cara no chão. Aquilo foi uma queda e tanto. Apesar de não conseguir se mexer, ele sabe que a garota estava bem. Ao mesmo tempo, ele sente uma revelação surgir dentro dele, como uma profecia. Essa sensação pertence a um dos 3 grandes desejos da humanidade. Seu coração está praticamente explodindo de alegria, já que esse desejo é a prova de vida, a prova que ele estar vivo, mesmo em sua forma terrena, ainda há sentimentos que podem lembrá-lo de que ele ainda é humano. Enquanto ele saboreia a beleza das complexidades humanas, a garota se levanta sentindo muita dor na sua parte traseira. Tropeçar e cair do nada não é uma experiência agradável. Para piorar, sombras imponentes estavam se aproximando. Os Darksiders de metal e madeira terminaram sua discussão para focar em uma presa viva e vulnerável. Ela sabia que não pode fugir deles, pois estão muito perto.
A única coisa que a mulher pode fazer é gritar o mais alto que puder, para a sorte dela. Nosso prota finalmente tinha acordado de seu mundo dos sonhos, e controlando a terra com sua autoridade, ele apontou os dedos para baixo, e de repente, o chão sob a dupla de Darksiders desmorona do nada. Antes que eles pudessem alcançar a donzela, ele não gostava da ideia que esses monstros estejam lutando e gritando diretamente para dentro de seu corpo sem permissão. Fechando as mãos e manipulando a terra para se fechar, ele ensinou uma lição para os Darksiders. Eles não têm permissão para tocar em humanos normais. O fosso que se abriu para prender os dois começou a esmagá-los pouco a pouco, engolindo seus corpos um pouco mais fundo. Vendo os monstros conseguindo reagir, o prota percebeu que havia algum tipo de erro de cálculo. Os Darksiders que se adaptaram às suas transformações não eram brincadeira. Esses dois possuem força e tenacidade suficientes para escapar de seu túmulo. Essa batalha difícil quebrou todos os dedos dele. Ele pode não ter um senso de dor, mas esses caras realmente podem causar algum dano a ele. Um monstro que foi dominado por uma árvore morta, um Darksiders que se transformou em barras de aço de reforço. Esses dois com certeza eram durões. Ele sabia que se quisesse dominá-los efetivamente, ele precisava se mover com um pouco mais de sutileza e prudência. Primeiro, ele deve levar a dama para um lugar seguro. Para fazer isso, ele criou uma escada rolante artificial, usando a elevação do solo. Depois de colocá-la em um local muito mais seguro, ele emprega algumas medidas de segurança adicionais, usando o solo acima como cobertura. Naturalmente, a mulher ficou perplexa com essa situação. O solo ao seu redor estava se comportando de forma tão fluida como areia movediça, mas parecia estar ativamente tentando cobri-la e protegê-la. Devido a essa cena bizarra, um pensamento absurdo passou na sua mente. Ela pensou que o pedaço de terra estava ajudando ela. Não era tão surreal essa sua teoria. Esses são tempos absurdos em que os humanos estão vivendo. Ela não duvida mais de nada. Nosso prota percebeu algumas coisas em suas circunstâncias atuais. Como a Terra não fala, ele não chama atenção, mas isso não significa que ele perdeu sua humanidade com sua forma de Darksiders aparecendo. Ele declara com orgulho que este será seu território, pois ele é o próprio território. Pela primeira vez desde que se transformou em terra, ele apareceu para o mundo em sua forma humanoide. Naturalmente, os dois monstros notaram sua presença. Sua hostilidade empurrou o cara de aço, e o monstro da árvore a agir contra a própria terra. Eles, com sede de sangue, o atacaram com alguns socos fracos padrão que nem pareciam ser eficazes, bloqueando seus ataques. O prota declarou que Darksiders, como os dois, são realmente monstros transformados de classificação mais baixa que perderam sua inteligência. Eles nem têm a vaga ideia de quão espessa e pesada a terra pode ser. O tronco de árvore parou depois de fazer um pequeno amassado. As barras de reforço se aproximam, mas nem mesmo seu material mais resistente é suficiente para perfurar. Agora eles são basicamente alvos fáceis. Suas armas principais foram presas na terra robusta. Para lidar com tais idiotas, o prota apenas mudou o peso da terra. Isso era mais do que suficiente. Concentrando a densidade da terra em suas mãos, o prota quebrou suas armas e os enviou voando devido ao impacto excessivo. Seu ponto de pouso já tinha sido decidido. Esses dois estão voltando para a cova que foi cavada anteriormente. Depois de cair dentro da vala profunda, o prota nem lhes dá outra chance de sair, já que o solo se fecha instantaneamente. Alguns segundos depois, é como se os Darksiders e a temível trincheira no solo nem existissem. Já que ele é a própria terra, nosso prota pensa em enterrar os Darksiders. Trazer ativamente dano a esses monstros faz parte de seu dever. Ele fez algo grandioso hoje, mas ele não estava feliz. A pessoa que ele salvou, a garota que rasteja para fora de sua zona segura improvisada, deverá deixar este lugar na primeira oportunidade que tivesse, afinal, ninguém pode detectar sua existência. É uma forma triste e solitária de viver. Ele só quer ver aquela coisa que lhe deu a vontade de viver novamente, quer recordar aquela sensação de ser humano por um momento fugaz. Seu devaneio é interrompido pela senhorita chamando sua atenção educadamente. Ela rasteja até onde está sua consciência e pergunta se ele é o seu salvador. Vendo ela na sua frente, ele fica em choque. Ele não podia acreditar. Surpreso, ele perguntou se a garota pode vê-lo e se podia sentir sua forma vaga. Na verdade, ela não pode, pelo menos ela não descreveria isso como ver propriamente dito. Ela apenas parece ser capaz de senti-lo. Para ela,
Quando sua presença está próxima, há uma sensação densa e pesada de segurança na terra e ao redor. Pela primeira vez desde que se transformou em um pedaço de terra, ele se sente visto e ouvido. Ele agarra a mão dela, como se seu maior medo no mundo fosse perdê-la. Nosso prota não economiza palavras. Ele pede diretamente à jovem dama para ficar nesse lugar e viver em cima de seu corpo. Naturalmente, ela reage da maneira que uma pessoa normal reagiria se ouvisse uma proposta tão ridícula. Ele se apresenta como Li Cheng-yin. Ele estava passando por essas florestas quando ocorreu a transformação. Como resultado, ele se tornou literalmente o próprio pedaço de terra. Até onde ele sabia até agora, o mundo não tem mais nenhum lugar seguro desde o eclipse. Os Darksiders tomaram conta e estão atacando humanos normais em todos os lugares, mas ele ainda mantém sua inteligência humana. Ele também tem a habilidade de proteger adequadamente a garota. Seria fácil para ela ser atacada se andasse sozinha. Ela precisa de alguém para garantir sua segurança a partir de agora. Ele pode ter exposto alguns pontos válidos, mas essas são apenas desculpas. Há apenas uma razão importante pela qual ele não quer que ela vá. É porque ela mostrou a ele uma nova razão para continuar vivendo. Ele quer que ela tenha uma razão para ficar também. Ele suplicou para que ela permaneça ao seu lado. Ele disse tantas coisas tão rapidamente que é meio difícil para ela entender tudo o que ele acabou de dizer. Mas em poucas palavras, ele prometeu criar e apoiá-la. Como era muito mais fácil entender suas intenções. Ela, com o rosto corado com sua paixão, revela que seu nome é Lulu, e ela consegue sentir a sinceridade por trás de cada palavra dele. Além disso, ela vai precisar de um lugar melhor para se esconder dos horríveis Darksiders de qualquer maneira. Ele levou isso como um sim para sua proposta. Por isso ele chamou ela para ir encontrar um abrigo que seja a prova de Darksiders. Mas antes disso, ela nota algo que merece algumas preocupações. Ela sente uma grande estranheza na mão direita dele e pergunta se há algo errado com ela. Nem mesmo o prota havia percebido isso antes, mas sua mão direita está começando a encolher e a murchar. Parece que algo está sendo sugado para fora de seu corpo, e sua mão estava mostrando sinais de esgotamento. Ele espalha sua sensação por todo o corpo e detecta alguma planta bizarra espalhando suas raízes sob sua pele. Ele percebe que essa planta roxa ameaçadora, com uma taxa de crescimento incomum, poderia ser um Darksiders que ele nunca viu antes. Os dois caminharam na direção da planta misteriosa, mas o prota estava começando a perder energia e andar como um zumbi. Vendo isso, a Lulu ficou terrivelmente preocupada e perguntou se ele estava bem. É claro que ele tentou manter uma postura forte. Como seu corpo parecia ter sido esvaziado, ele sabia que o culpado deve estar absorvendo seu poder de alguma forma. E ele tinha certeza de que estavam indo na direção certa. Ela parou por um momento. Uma ideia surgiu em sua cabeça. Mas ela não estava confiante que seu plano daria certo. E sem explicação, a Lulu enfiou 2 de seus dedos na boca dele, calando-o de surpresa. Foi divino, tão divino que ele pensou que isso não podia ser real. Ter os dedos de uma garota fofa enfiados em sua boca foi uma experiência de outro mundo, mas havia algo mais na magia. Em apenas alguns segundos, a energia que foi drenada de seu corpo foi recuperada, e sua aparência também parecia mais saudável. A magia não veio realmente dos dedos de Lulu, veio dos fertilizantes que ela lhe deu. Foi uma ideia de último recurso, mas funcionou. Como ele estava morrendo de deficiência de energia antes, não havia tempo para explicar. Mas como esse é um bom momento, ela revelou que era uma estudante da universidade agrícola local. Ela apenas pegou o que pôde antes de escapar. Ela não estava esperando ter uso disso tão cedo. Na verdade, ela deixou cair a maioria dos suprimentos enquanto fugia, mas pegou os suprimentos no caminho de volta. A Lulu estava carregando um grande saco de carbamida, algo que o prota desconhecia. Ele agradeceu adequadamente por tê-lo salvado da beira da total privação. Ela poderia ser apenas sua estrela da sorte desbotada. No entanto, o efeito do fertilizante foi de curta duração. Suas mãos começaram a murchar novamente como as de um velho. O problema ainda não foi resolvido. Eles devem encontrar rapidamente a fonte antes que seja tarde demais. Com base no tremor decrépito do seu corpo, ele sabia que não tem muito tempo restante. Depois de algum tempo, eles finalmente alcançaram a proximidade da planta misteriosa. Os dois decidiram investigar a situação atrás de alguma folhagem primeiro, apenas para garantir essa pequena planta roxa, que tem apenas alguns centímetros de comprimento,
era capaz de absorver a essência do Prota a uma taxa tão drástica, a Lulu nunca tinha visto algo assim em sua universidade. A explicação assustadora seria que as plantas também podem se transformar em Darksiders. Essa teoria tem uma alta possibilidade de ser verdadeira, mas o Prota deveria ser um pedaço inteiro de terra. Então, como pode um único caule mais fino que um braço sugá-lo completamente? Por isso, o Prota decidiu ver o quão resistente é e que tipo de segredos está escondendo. Ele manipulou o solo ao redor da planta, torcendo a massa de terra ao redor de sua base. A planta roxa emitiu um som de alerta assim que percebeu que algo estava acontecendo com a terra. Alertada para o que estava acontecendo, a planta roxa imediatamente se arrancou do solo, revelando dezenas de esferas horrendas que cobriam seu sistema radicular maciço e complexo. Cada esfera parecia mais repugnante do que a anterior, especialmente na área central. Vendo isso, o Prota avaliou que provavelmente eram tumores gigantes, crescendo ao longo das raízes. Além disso, as próprias raízes eram resistentes. Mesmo o poder da terra não conseguia esmagá-las. A Lulu identificou essas coisas como Rhizobium, anexado às raízes de uma planta leguminosa. O Rhizobium ajuda a planta luminosa a absorver nitrogênio da atmosfera, essencialmente tendo uma relação de mutualismo com a planta. Isso significa que mesmo que essa coisa pare de absorver nutrientes de seu corpo, ela já seria autossuficiente. O poder da terra é inútil contra a resistência das raízes. Ele não conseguia pensar em mais nada em seu arsenal que poderia ajudar. Agora que a planta percebeu sua presença, tudo o que eles podem fazer é esquivar-se e lutar contra os ataques raivosos das raízes. Ao revelar mais de seu sistema radicular até a superfície, alguns cadáveres surgiram junto com ele. Eram os Darksiders da árvore e das barras de ferro que o Prota enterrou antes. Parecia que estavam prestes a se tornar alimento para a planta misteriosa. Mas isso não era o caso. Segundo nosso Prota, havia uma aura saindo dos Darksiders que as pessoas normais não conseguiam ver. Essa aura, fluindo dos cadáveres, viajava constantemente em direção à própria planta. Depois de se alimentar desse poder misterioso, as características de um Darksiders se manifestaram plenamente, incluindo o Rhizobium excessivamente grande. Em poucos minutos, essa coisa se tornou em um verdadeiro monstro transformado. Um Darksiders completo. Ela emitiu outro som de alerta antes de preparar uma de suas raízes para atacar. A raiz estava afiada em sua ponta e viajava em velocidades incríveis. Seu destino era o coração de Lulu. Naturalmente, nosso Prota não ficaria parado esperando a morte de sua luz nessa escuridão. Ele não ia deixar nada de ruim acontecer com ela. Por isso, ele pulou bem na frente dela. Protegendo seu corpo com o dele, naturalmente a raiz perfurou seu corpo de pedra, rachando seu peito em pequenos pedaços. Pode parecer ruim para os outros, mas para o Prota a segurança dela era o que importava. Ele descobriu da pior maneira possível que a força de penetração desses monstros era ainda mais forte do que aqueles 2 Darksiders humanos que ele enterrou antes. A Lulu viu como uma arma natural tão mortal fez um buraco em seu corpo e se sentiu impotente. A planta pretendia seguir o ataque de perfuração com um de esmagamento, usando os densos caroços. Vendo isso, ele gritou para ela escapar enquanto ainda tinha chance. Quando o ataque finalmente desceu dos céus, o Prota rapidamente desmoronou, quebrando sobre a força contundente. Novamente pode parecer ruim, mas esses tipos de ferimentos externos não o matariam. Mas com o quão desigual estava, isso não duraria muito tempo. A única coisa que ele podia fazer era pelo menos comprar algum tempo para a garota escapar. Ele gritou com ela pela segunda vez, insistindo que isso era apenas seu problema pessoal. Se ele envolvesse Lulu nessa insanidade, como ele poderia falar sobre protegê-la e viver juntos? Ela sentiu seus sentimentos genuínos até o âmago, mas ainda estava apenas parada lá. Ele gritou uma última vez que ela não deveria subestimar os ataques de um Darksiders, mas seus gritos pareciam cair em ouvidos surdos. 4 ataques de raiz já estavam se dirigindo para a jovem imóvel. Vendo isso, ela respondeu tirando frascos de líquido verde de sua bolsa agrícola e encharcando as raízes da planta com ele. Naturalmente, o monstro vegetal ficou surpreso e sentiu a dor se espalhando pelas raízes mortas. Ele soltou um grito agudo quando as raízes que deveriam matar a jovem rapidamente secaram e se desintegraram. Embora a Lulu não saiba muito sobre Darksiders, ela entende de plantas, a que estão enfrentando
parece ter uma habilidade de absorção muito poderosa. Por isso, ela decidiu usar uma dose de herbicida industrial para o inimigo chupar. Esta é uma solução original que não foi diluída. Então, é uma das mais fortes disponíveis. Sob a luz do eclipse perpétuo, as raízes da planta começaram a murchar rapidamente até que tudo se desmoronou e se desfez em pó. O herbicida diluído que ela absorveu das raízes rapidamente se espalhou por todo o seu sistema, dissipando suas armas uma vez poderosas. O que restou depois disso foi um único caule de flor mergulhado no chão. Apenas alguns momentos atrás, essa coisa estava soltando alguns sons aterrorizantes e ameaçadores, e agora está tremendo pateticamente. A única explicação que o Prota chegou é que de alguma forma ele perdeu a vontade de lutar após um confronto tão gigantesco. Contra tempos, a Lulu também se acalmou agora que o monstro se rendeu. Sim, ela já deu um nome para a flor. Tut Tut ergueu a cabeça e cuidadosamente ofereceu seu próprio fruto como uma espécie de oferta de paz. Apesar da sua rendição, o Prota permaneceu vigilante. Essa coisa à frente ainda eram Darksiders. Quem sabe o que se passa na mente de tais criaturas? A jovem não estava 100% certa se estava segura. Ela pode não saber sobre Darksiders, mas sempre gostou de estar perto de plantas. Comparado com os humanos transformados, os pensamentos de Tut Tut eram mais fáceis de entender. O sorriso inocente no rosto da flor era uma dica de que não queria causar mal. Para mostrar sua rendição ainda mais claramente, Tut Tut decidiu se abaixar no chão, pedindo desculpas pelo que fez anteriormente. A Lulu tinha uma boa compreensão da situação. Depois de ameaçada, as maneiras de Tut Tut se tornaram mais humanas. Ao examinar mais de perto as ofertas, Lulu determinou que não eram frutas, mas sim tubérculos. Isso pode significar que Tut Tut se transformou de uma batata. Enquanto o Prota se recuperava rapidamente, ela estava ocupada descascando as ofertas, procurando alguma que não fosse afetada pelo herbicida. Ao encontrar uma peça promissora, ela decidiu cortar apenas uma pequena porção. Em seguida, colocou o pedaço minúsculo na boca apenas para experimentar. Muito para a surpresa do Prota, horrorizado enquanto ela mastigava a pequena porção, ele correu rapidamente para o lado dela, tentando garantir que não fosse venenosa. Mas para sua surpresa, a garota revelou que tinha um gosto familiar e era comestível. Seria melhor cozinhá-lo primeiro. Simplificando, ela deu seu selo de aprovação. Ele ainda estava preocupado com algum veneno periférico. Porém, se ela sentisse o primeiro sinal de envenenamento, ele não hesitaria em despejar terra em seu estômago para sugar o veneno para fora. Ele estava tão ansioso, mesmo que ela nem mesmo tivesse engolido, ela deu mais um aviso para Tut Tut. A planta seria proibida de absorver os nutrientes do solo tão agressivamente. Ela só poderia fazer isso se o Prota consentisse. Com o quão receptivo Tut Tut estava agindo, isso também poderia ser considerado um sucesso na domesticação. Ele tinha uma pergunta para essa planta ávida. Ele queria saber o que ela absorveu dos corpos daqueles Darksiders humanos. E ela revelou para ele uma substância de cor escura, que podia ser chamado de elemento sombrio. Felizmente, Tut Tut também tinha alguns talentos. Ele arrancou um pequeno elemento sombrio do ar. Ao ver isso, o Prota ficou satisfeito e imediatamente estendeu a mão para inspecionar o elemento sombrio mais de perto. O poder da pequena bola imediatamente se dissolveu e viajou para o seu corpo como um raio. De repente, ele começou a ouvir vozes desconhecidas falando ao redor deles. Vindas de cima, elas estavam falando sobre como a luz do sol parecia ter mudado recentemente e sobre um intruso que estava chegando. Tut Tut continuava repetindo seu bordão, mas o Prota começou a entender o padrão de fala da planta. Tut Tut estava perguntando a ele se o elemento sombrio era saboroso. Parece que ele agora pode entender as plantas que estão crescendo em seu corpo. Agora sua terra é sua. Ele perguntou se seria esse o efeito do elemento sombrio. E a flor explicou que sim, o elemento sombrio muda os Darksiders, os torna mais fortes. Falando em ser mais forte, parece que teremos que ver agora que um convidado não convidado se infiltrou em seu território. Outro Darksider, com um corpo que parece ser feito inteiramente de madeira. O Prota sentiu sua presença de longe e nem se incomodou em se virar. Ele tinha olhos por toda a terra que ocupava. O pobre monstro nem teve a chance de se mostrar antes de ser empalado por várias lanças terrestres. A Lulu não percebeu o inimigo. Fazendo-a pular de susto, acalmando a garota, ele disse a ela para não se preocupar, pois as plantas já o haviam avisado sobre esse Darksider com antecedência.
Depois de absorver o elemento sombrio, seu controle e poder sobre a Terra aumentaram exponencialmente. Ele teve apenas 3 palavras para o pobre Darksider, que falhou no ataque sorrateiro: descanse em paz. Manipulando o solo sob os pés do monstro, ele basicamente devorou o cara de madeira e não deixou nenhum farelo. E foi assim que outro Darksider se tornou um fertilizante permanente para a Terra, já que ele apertava o cerco do subsolo, uma formação de fumaça ameaçadora começou a emergir no ar. Ele manipulou o poder solto em seu corpo. Isso confirmou que o elemento sombrio está presente em cada Darksider, mesmo se eles forem mortos. O elemento sombrio não desaparece imediatamente. Isso significa que continuar a absorver a névoa do elemento sombrio o tornará inevitavelmente mais forte. Dessa forma, ele e Lulu poderiam ter uma chance muito melhor de sobrevivência. Ela finalmente poderia respirar novamente. Ela estava apenas preocupada com seu bem-estar ao vê-lo em estado de fraqueza. Ela pensou que Tut Tut o atacou de alguma forma. Falando em Tut Tut, essa coisa tem algumas opiniões sobre Lulu também. As pessoas deveriam ter medo de Darksiders, mas ela não tem, já que a flor estava curiosa sobre como ela poderia aceitar a situação atual tão facilmente. Ela tentou explicar que é apenas porque ela cresceu brincando na terra. Ela está praticamente familiarizada com tudo que está em uma fazenda. Mudando de assunto, Tut Tut propôs a ideia de compartilhar elementos sombrios com o Prota para que eles pudessem coexistir. A pequena flor já está no mesmo nível que os humanos no departamento de inteligência. Talvez seja porque ela já absorveu bastante suco dos monstros. Ela não gosta de ser tocada. No entanto, o Prota aprovou o plano de coexistência, já que ele também tem mais controle sobre os nutrientes em sua terra agora. Mas antes disso, ele precisava saber de algo primeiro. Ele perguntou a Tut Tut de onde veio a pequena bola de elemento sombrio mais cedo. Imediatamente, ela respondeu que veio da luz. Como se fosse óbvio, sob o brilho perpétuo do eclipse no céu, havia muita luz para todos os lados. A dupla estava percebendo agora que o eclipse tinha algo a ver com este misterioso elemento sombrio. Ele imediatamente instruiu Lulu a se esconder rapidamente na sombra de uma árvore. Longe da luz, felizmente, ela estava ficando nas sombras enquanto fugia. Se esse fosse o caso, não era apenas uma ocorrência única. Era uma ocorrência constante que estava acontecendo até agora. Esse misterioso eclipse eterno é a chave para entender o apocalipse e a existência da fonte de energia para a crescente força dos Darksiders. A Lulu estava se acostumando cada vez mais à vida de viver no território do Prota. Ela estava explorando a própria terra e as áreas ao redor dela. Hoje, ela estava animada para levá-lo a uma área onde vestígios de cultivo anterior haviam permanecido. Mas ao contrário dela, o Prota não estava indo muito bem. Ele ainda não estava acostumado a viver como a própria terra, diferente dele. Tut Tut, que estava acompanhando a dupla em todos os lugares, estava animada. A flor tinha visto o solo se movendo e comentou que não era todo dia que você via um pedaço de terra se movendo. O Prota estava ficando bastante irritado com essa planta, usando-o como seu meio de transporte. Embora ele tenha sido transformado em um pedaço de terra de tamanho decente, ele só podia andar em uma área limitada. Mais adiante, ele seria bloqueado por uma obstrução misteriosa. Se ele quiser sair da faixa limitada, terá que empurrar lentamente e manualmente seu solo para frente. Os lugares por onde ele passa então são assimilados como parte dele. A Lulu ficou encarregada de analisar a terra ao redor. O local que escolheram hoje tem qualidade de solo decente, terreno seguro e há uma fonte acessível de água que podem aproveitar. Ela estava determinada a transformar esse perímetro no refúgio de longo prazo do grupo. Vendo a animação dela, o Prota sorriu. Não havia motivo para duvidar de seu julgamento. Então, ele concordou. De repente, ele começou a sentir algo estranho nas proximidades. Um ponto de luz rosa se fixou em Lulu. Era tão pequeno que quase imperceptível. Era uma pequena partícula de elemento sombrio. Ele gentilmente tirou o fragmento de sua camisa e lembrou-a de que não há proteção suficiente contra a luz do sol. A Lulu deve estar ciente de não se afastar muito dele. Afinal, isso está no cerne de seu acordo. Ele não quer vê-la se transformar em um monstro como ele por causa do elemento sombrio. Ela ficou desconcertada ao ouvir isso. Ela não gosta quando ele se refere a si mesmo como um monstro. Para ela, ele sempre foi um humano. Vendo eles se tornando mais próximos, Tut Tut apenas assistiu silenciosamente à estranha interação humana.
sem entender o subtexto do que os dois estavam dizendo. Não se pode esperar que uma planta leguminosa compreenda as emoções humanas. Envergonhada, Lulu mudou o assunto de forma desajeitada e apresentou as sementes que ela acha que devem ser plantadas primeiro em seu território. Essas são plantações comestíveis de crescimento rápido e valiosas. Garantir um suprimento de alimentos é uma das coisas mais importantes a se fazer para sobreviver em um apocalipse. Depois de plantar as sementes, o prota poderia cuidar delas. Ele pegou as sementes em sua mão e começou a revesti-las com uma quantidade moderada de elemento sombrio. Ele tem se expandido lentamente, substituindo a terra sob seus pés. Mas antes de ter controle total sobre esta terra, testar a agricultura em si mesmo viria primeiro. Mesmo que fossem apenas sementes, ele podia sentir o desejo delas de crescer em condições adequadas. Era o mesmo que antes. Após absorver os elementos sombrios, ele começou a entender o pensamento da vida vegetal. Ainda é inesperado que funcionasse nas sementes também. Além disso, ainda é um mistério, mas ele parece ser capaz de transmitir diretamente seus pensamentos para a flor também. Depois de banhar as sementes com o elemento sombrio, elas começaram a germinar diretamente na palma de suas mãos. A reação de Lulu foi de choque ao ver que o crescimento foi tão rápido. Eles acabaram de plantar as sementes há alguns momentos e já estão mostrando sinais de vida. Além disso, o prota não sente nada de estranho. Então este método deve ser tudo de bom. Sua teoria era de que, após absorver uma quantidade decente de elemento sombrio, ele seria capaz de despertar essa habilidade inata. Por curiosidade, ele usou todo o seu elemento sombrio armazenado e o transformou em um poder que aumenta o crescimento das plantas. Enquanto ele fazia isso, Tut Tut estava tentando chamar sua atenção. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Só depois que ele descobriu que a flor só queria um toque carinhoso também, ele não era completamente contra a ideia disso. Mas a menos que Tut Tut ouça completamente suas ordens, a flor poderia continuar sonhando. Não existe almoço grátis e também não existe carinho grátis. Ela se curvou mais uma vez. Vendo isso, a Lulu confirmou sua teoria, que essa flor de Darksider realmente consegue se adaptar a qualquer circunstância. Na primeira vez que ela viu Tut Tut, ela já sentiu que essa coisa poderia entender a natureza humana. Desde que o prota descobriu o perigo do eclipse e a utilidade do elemento sombrio, ele está em uma missão para espalhar sua terra, praticar o aumento da massa terrestre e absorver elementos sombrios. O poder do escuro lhe dá um suprimento constante de energia especial. Um tipo de energia que pode ser transformada em efeitos positivos através desse maravilhoso ciclo virtuoso. Após um pouco de esforço, ele conseguiu cultivar uma fazenda bem-sucedida. Isso foi a coisa mais alegre que lhe aconteceu após seu encontro casual com Lulu. Ele diz isso para si mesmo, mas no fundo ele sabia que isso era nada além de automotivação no meio de um apocalipse. Outra ideia lhe veio à mente. Se sua terra pode proteger humanos, então ele também será capaz de ter um gostinho de sua vida humana anterior. No fundo, ele só queria voltar a ser um humano normal neste mundo de monstros e mutações. Talvez exista um método para voltar no tempo. São ideias elevadas, no entanto, isso era o que ele queria acreditar no momento. Como o Tut Tut tem o seguido sem parar desde que se conheceram, ele perguntou à flor se ela não gosta de estar junto de sua própria espécie. Em vez de responder, Tut Tut apenas o alertou para o fato de que há uma atividade nas proximidades vindo de humanos reais. Como Lulu, claro, o prota ficou chocado. Isso era uma grande notícia. Tut Tut também mencionou que há um grande grupo de portadores de elementos sombrios na área, e eles estão se movendo. A atividade humana mencionada vinha de um grupo de 3 pessoas fugindo pela mata, sendo perseguidas pelos Guardiões das Trevas. Esse Guardião das Trevas não é alguém com quem ele gostaria de se meter. Ele evoluiu para ter várias protuberâncias feitas de lâminas afiadas por todo o corpo, e os humanos estavam começando a sentir fadiga. Eles estavam correndo por suas vidas há muito tempo, mas gritar e reclamar só atrairia ainda mais Guardiões das Trevas. Um cara confiável liderava o grupo de 3. Ele culpava a senhora de cabelos cor-de-rosa por insistir em voltar para encontrar a Lulu depois de receber uma mensagem de socorro. O cara confiável era bastante insensível, mas ele tinha razão. Sua decisão em salvar sua amiga colocou a vida de todos eles em risco. O garoto nerd de óculos estava começando a desacelerar, aproveitando sua fadiga. O Guardião das Lâminas já estava a alguns centímetros do seu calcanhar, se aproximando cada vez mais rápido, desesperado com a situação.
O garoto nerd de óculos cometeu um erro. Ele olhou para trás e ficou assustado com a perspectiva de ser cortado e picado em carne moída. Essa distração momentânea fez o Guardião das Trevas balançar sua lâmina. Mas por sorte ela errou o pé do garoto de óculos por pouco. O primeiro golpe não acertou, mas o próximo poderia, já que o garoto de óculos tropeçou e plantou o rosto no chão. Vendo seu amigo prestes a ser morto, os humanos ficaram desesperados. Eles sabiam que o nerd de óculos estava praticamente acabado naquele ponto. Eles não podiam fazer nada para ajudá-lo. Enquanto o Guardião das Trevas avançava para terminar seu trabalho, o nerd de óculos começou a rezar. Certo de que era o fim para ele, seus amigos só podiam assistir impotentes, enquanto ele estava prestes a bater na porta do céu. Mas no momento em que a ponta da lâmina estava prestes a esculpir o rosto do nerd, ela parou. Na verdade, todo o corpo do Guardião das Trevas estava congelado. Ele virou a cabeça para o lado após sentir quem foi o responsável por parar a lâmina. E a pessoa em questão foi o Prota. Ele manipulou silenciosamente a terra para agarrar a perna do monstro. Ele também ouviu os humanos mencionarem a Lulu antes. Talvez eles tenham algum tipo de conexão com a jovem. E só havia uma maneira de descobrir. Ele precisa salvá-los. Após ter seu ataque bloqueado, o monstro virou o pescoço para trás de uma forma aterrorizante. Em seguida, partiu para cima do culpado de interromper sua caçada e enfiou a lâmina no seu peito. Mas para sua surpresa, o Prota não foi afetado pelo seu ataque. Ao invés disso, ele aproveitou o momento para analisar seu adversário e descobriu que a criatura na sua frente é realmente um monstro que não é capaz de se comunicar. Em seguida, debochando do seu adversário, ele perguntou: por que o monstro estava tão irritado? A aberração que deveria se desculpar por estar passeando no seu corpo, e ele que deveria ensinar uma lição a ela, já que o monstro está na sua casa. Terminando de dizer isso, o chão debaixo do seu pé desmoronou, e um buraco apareceu em seu lugar. Mas no momento seguinte, o buraco desapareceu e tudo voltou ao normal. Quase tudo voltou ao normal. O monstro tinha sido engolido pela cratera. Confusos com essa situação, os humanos ficaram se perguntando se aquilo foi um deslizamento de terra. Ao mesmo tempo, a garota sentiu um cheiro de queimado e viu um sinal de fumaça vindo de perto deles. E ficou animada pensando que deveria ser uma sobrevivente da sua escola, a Lulu. Então, sem hesitar, eles foram em direção do sinal de fumaça. Vendo eles indo para a cabana, a pequena Flor perguntou o que o Prota fez com o monstro. E ele revelou que enterrou o Darksiders profundamente no chão. Não ficando satisfeito com só uma pergunta, a Flor perguntou por que ele deixou a Lulu entrar em contato com a raça dela. A decisão de dividir nutrientes não é inteligente. E o Prota respondeu que os humanos não são criaturas solitárias. Se houver escolha, todos desejarão viver juntos. Além disso, já faz algum tempo desde o eclipse, e ele não tem ideia de qual é o estado do mundo exterior. As informações destas pessoas também preocupam o seu futuro. Enquanto as duas garotas se abraçavam, a Flor perguntou: o que o Prota vai fazer se eles tentarem lutar pelos nutrientes dele? Nem todo mundo tem um bom relacionamento como ele e a Lulu. Tranquilizando a Florzinha, o Prota disse para ele não ter medo. Ele não hesitará quando tiver que agir. Não importa quem seja a ameaça. Ao mesmo tempo, dentro da cabana, a Liu Fengyuan ainda estava abraçada com sua amiga. Enquanto falava que estava feliz que a Lulu estava bem, ela ficou com muito medo quando elas perderam o contato. Acalmando sua amiga, a Lulu pediu para a Yuan parar de abraçar ela. Sua amiga está abraçando há muito tempo. Se acalmando um pouco, a garota de rosa disse que felizmente seus dois amigos estavam dispostos a se aventurar com ela. Se ela estivesse sozinha, ela definitivamente não conseguiria encontrar sua amiga. Vendo essa cena feliz, o capitão comentou que é um milagre que ela conseguiu ficar viva sozinha. Ela até conseguiu construir um abrigo, mas parece que ela planejou se esconder nesse lugar por muito tempo. Mas ela não pode ficar escondida por muito tempo. Só agora, eles já encontraram um Darksider. Não é seguro ficar nesse lugar. Após dizer isso, ele se levantou e ordenou que ela o seguisse, até a fortificação militar de defesa civil da cidade. Naquele lugar, há muitos recursos e sobreviventes. Sem a fortificação militar da defesa civil, protegendo eles, seu grupo será totalmente dizimado pelos Darksiders. Preocupada, a Lulu perguntou: o que está acontecendo exatamente no mundo exterior?
Ouvir essa pergunta quase fez o capitão entrar em pânico pelo puro horror da situação e explicar que há monstros por toda parte. Os Darksiders tomaram o controle e mais da metade da população humana de repente se transformou em diferentes formas de monstros, que enlouqueceram e começaram a atacar humanos normais. O caos prevaleceu e a ordem não existe mais. A maioria das pessoas nos assentamentos seguros nem ousa sair depois de ver o terror de tudo isso. Só podem se encolher nas fortificações militares de defesa civil, rezando pela chegada incerta do exército. Apesar de dizer isso, o capitão estava desesperadamente tentando levar Lulu para dentro daquele lugar miserável, chegando ao ponto de puxar seu braço. Eles só chegaram tão longe sem perder a vida por causa do drone da Yuan, que capturava as zonas de vácuo dos Darksiders. Ninguém em sã consciência se arriscaria em uma missão de resgate tão perigosa. Então, ele queria ser o cavaleiro de armadura brilhante e levá-la para o que ele chama de segurança. O braço de Lulu começou a doer com o quão forte o bruto estava apertando, tentando arrancá-la de seu assento. Esse tal de capitão apenas passava uma má impressão geral. Então, o prota decidiu intervir, usando as paredes da casa de terra para empurrar uma tigela da prateleira. A tigela de barro atingiu o ombro do agressor e se despedaçou em pequenos fragmentos. O choque e a dor afrouxaram o aperto no braço de Lulu. Aproveitando a chance, a Yuan decidiu intervir para defender sua amiga, pois pelo que ela sabia, o líder não era violento antes. Ele não era do tipo que machucava os outros por impaciência ou algo do tipo. O que fez o temperamento selvagem do Sr. Estraga-Prazeres explodir ainda mais? Ele afirmou que arriscou sua vida para procurar Lulu, e agora essa e-girl está repreendendo-o como uma criança. Acrescentou que se ela continuar sendo tão faladora e hesitante, eventualmente morrerá nas mãos dos Darksiders. Como a situação estava ruim, o nerd tentou mediar, perguntando ao seu amigo se encontrar um Darksider o irritou tanto. Se for isso, os dois deveriam sair para se acalmar, enquanto as garotas arrumam as coisas e se preparam para partir. Nossa querida Lulu começou a se culpar pelas ações do Sr. Estraga-Prazeres, enquanto Yuan lançava olhares fulminantes para o bruto. Do lado de fora, o líder ainda estava furioso por algum motivo. Em sua opinião, as garotas simplesmente não percebem o quão perigoso está lá fora. Ele também estava arrependido de ter sido tão impulsivo e de ter acompanhado essa missão suicida. O nerd tentou manter a calma, pedindo ao seu companheiro que não fosse tão imprudente. A Lulu havia sobrevivido sozinha, então talvez precisasse de um tempo para aceitar a realidade da situação. Achando que o grandalhão estava apenas com fome, ele ofereceu um pouco de batata assada preparada pela própria Lulu. A viagem de volta para casa será ainda mais difícil, então eles deveriam pelo menos encher o estômago com nutrientes primeiro. Agindo de forma egoísta, o líder pegou a batata como se fosse sua propriedade de direito e comentou que era assim que deveria ser desde o começo. Ele deveria estar recebendo recursos primeiro. Esse ato ousado não escapou aos olhos vigilantes do prota. Tanto ele quanto o Tut Tut observaram a disputa de longe, ainda esperando pelo que aconteceria em seguida. A flor perguntou perplexo se é assim que os humanos normalmente interagem uns com os outros, e ele respondeu que não era. O comportamento humano não pode ser generalizado. Tudo o que Tut Tut sabe é que está vendo um bandido ingrato e insensível. Um alvo perfeito para roubar nutrientes sem sentir culpa. Essas pessoas estão até comendo os pedaços de caule de batata que ele cultivou com tanto esforço agora. Baseado na observação do prota, essas pessoas não são companheiros potenciais que podem ficar aqui e trabalhar juntos. Eles são amigos de Lulu, mas vieram especificamente para levá-la embora, sem espaço para recusa. Se eles realmente querem levar Lulu embora e ela quer se juntar a eles, ele se perguntou se devia aparecer e impedi-los. E também se ele tem o direito de interferir na decisão de Lulu. O Tut Tut estava acostumado a fazer o que queria. Então perguntou se essas perguntas eram realmente importantes. Sendo um ex-humano, isso é importante para Li Chang, mais importante do que as batatas da pequena flor. Deixando de lado o tópico dos pedaços de caule de batata, a florzinha sarcástica descobriu algo ainda mais importante para compartilhar. Os três humanos vieram de tão longe, mas não tem um indício de elementos sombrios neles. Se foram expostos ao ar livre por tanto tempo, para onde foram os elementos sombrios? Essa dúvida do seu novo amigo deixou o prota pensativo. Ele percebeu a implicação dessa afirmação e ela é assustadora. Depois que os garotos terminaram de comer as batatas lá fora, o nerd perguntou ao Estraga-Prazeres se ele estava de melhor humor agora que havia comido algo. Se tiver,
Ele vai verificar como as garotas estão. Talvez elas já estivessem preparadas para partir, mas como o líder é um ingrato, em vez de agradecer a Lulu pelas batatas, ele cuspiu-as como se a comida estivesse estragada. Ele enfatizou que essa foi simplesmente a batata mais nojenta que já provou. Mas o nerd discordou, afirmando que não havia problemas nas batatas. Talvez o grandalhão estivesse apenas com problemas de ansiedade. A palavra ansiedade não caiu bem para o ingrato. Ele admitiu que está preocupado com a segurança de todos. Se não fosse por isso, ele não estaria ansioso. Ele fechou o punho com tanta força que as veias começaram a saltar, e exclamou que eles estão em um apocalipse cheio de monstros a cada esquina, e ele só quer salvar a todos. Com o rosto gradualmente se transformando em uma expressão repulsiva e feia, como a de um Darksider, ele perguntou com raiva por que seu grupo continuava forçando-o a tomar decisões difíceis. Dentro da Casa de Terra, a Yuan apresentou orgulhosamente o drone agrícola que ela roubou da Universidade de Ciências Animais. No Apocalipse, roubar é aceitável. O drone também tem uma função de raio infravermelho. Usá-lo para levar o grupo de volta à fortificação militar de defesa civil não deveria ser um problema. Eles poderiam simplesmente tomar um caminho longe da atividade dos Darksider. Ela estava falando animadamente há algum tempo, mas percebeu que Lulu não parecia tão feliz com a ideia de sair da floresta. Então, ela decidiu perguntar à sua amiga o que exatamente a estava preocupando, o que poderia deixá-la tão hesitante em voltar para a civilização ao ouvir sua pergunta. A Lulu sorriu de forma constrangida, sem saber exatamente como deveria responder. Anteriormente, o prota apenas disse que esperava descobrir a situação no mundo exterior. Mas o que Lulu deveria fazer nesta situação, quando sua amiga quer que ela se junte ao grupo de resgate na cidade, ela temia que, se saísse sem se despedir de seu salvador, ele ficaria com raiva dela por ser tão ingrata. Enquanto pensava nisso, o nerd e o senhor Estraga-Prazeres entraram na Casa de Terra. E o nerd perguntou se Lulu agora estava mentalmente preparada para partir. Ele pensava que ela estava apenas com medo de encontrar Darksiders lá fora. Mas, para sua surpresa, a Lulu afirmou que não era esse o caso. Ela considerou apenas contar-lhes a verdade sobre sua situação, mas temia que sua amiga e os outros achassem que ela estava louca. Em sua mente, ela já estava se debatendo freneticamente. Seria melhor se o prota simplesmente aparecesse e fizesse algo para esclarecer sua situação atual. Ela só queria que seu salvador lhe dissesse o que fazer. Irritado, o grandalhão finalmente perdeu a paciência e disse que já era o suficiente, que já haviam perdido tempo demais. Se Lulu não quisesse sair, ele amarraria-a e a levaria à força. Continuar desperdiçando mais tempo valioso ali seria brincar com a segurança e a vida de todos. Em sua perspectiva, a indecisão de Lulu indicava que não importava se o trio vivesse ou morresse, não gostando da forma que ele estava agindo, a Yuan defendeu sua amiga, perguntando ao grandalhão se seu cérebro de javali finalmente tinha quebrado e ele tinha enlouquecido. Ele nem sequer tinha a paciência de convencer uma amiga adequadamente. Era como se ele não fosse o líder que ela conhecia. Ele não tinha nenhuma base para suas conjecturas selvagens e continuava falando sobre morrer a cada vez que abria a boca. Se ele estava tão assustado com a morte, então não deveria ter se incomodado em juntar-se ao time de resgate. Ela estava com muita raiva por isso. Ela perguntou ao senhor Estraga-Prazeres se ele se via como algum tipo de salvador, que sem sua brilhante liderança, todos os outros pereceriam. Pela expressão escurecida de seu rosto, parecia que a E-Girl acertou em cheio. Ela assumiu a tomada de decisões, incentivando o nerd a seguir conforme o plano. A senhorita E-Girl iria para fora liberar o drone, enquanto o nerd assegurava que os arredores estavam seguros. Sua assertividade fez com que o nerd concordasse. Ela se voltou para o grandalhão pela última vez, pedindo que ele acordasse e não se tornasse o peso que atrasava o grupo. No fim, sem que ninguém soubesse, a escuridão dentro do senhor Estraga-Prazeres estava prestes a sair. Ser forçado a enfrentar seus medos com um choque de realidade só piorou as coisas. O plano prosseguiu conforme eles haviam mapeado. A Yuan preparou seu drone para explorar as áreas próximas em segurança. Escolheram uma clareira decente como ponto de lançamento. A força do vento estava perfeita, então podiam partir a qualquer momento. Segurando o controle e se preparando para usar o monitor de máscara, a jornada de volta ao assentamento parecia tranquila. Ela esperava otimisticamente que não houvesse Darksiders bloqueando seu caminho de volta para casa. Finalmente,
O drone subiu rapidamente aos céus para documentar o caminho mais seguro que o grupo poderia tomar. Tudo estava indo bem, até que não estava mais. Um maldito gancho foi disparado especificamente contra o drone, lançando-se no ar e esmagando-o em milhões de pedaços, chovendo destroços sobre as pessoas abaixo. Assustada, Yuan tirou a máscara do monitor que havia desligado. Ninguém esperava por isso. Então o nerd e a garota de rosa ficaram completamente chocados. Virando-se na direção de onde o gancho havia vindo, eles viram a figura robusta do grandalhão saindo da casa de terra, com um de seus braços estendido como uma corda. Suas mãos tomaram a forma de um gancho. Ele continuava repetindo que os Darksiders eram responsáveis por isso. O gancho e a longa corda rapidamente se retraíram para o comprimento normal do braço. Nisso, o Sr. Estraga-Prazeres começou a gritar que ele era o único que poderia salvar todos eles dos Darksiders, e que eles deveriam seguir suas ordens se quisessem ser salvos. A Lulu ainda estava dentro da casa, e ela era a mais próxima do louco. Ela não tinha uma visão clara de seu rosto, então não tinha certeza se esse cara tinha se voltado completamente para o lado negro. A escuridão obscura em seu rosto e a luz ofuscante em seus olhos praticamente confirmavam isso. Mas o estranho era que o grandalhão não parava de proclamar que estava apenas protegendo o grupo. Na perspectiva dele, eles eram os que não entendiam. Percebendo que esse cara já estava perdido, Lulu tentou passar correndo por ele pela porta com toda a velocidade que podia reunir. Por desespero e medo, ela conseguiu correr bastante longe do Darksider parcialmente transformado para avisar os outros que o grandalhão havia caído na depravação. O garoto do gancho ainda tinha algumas células cerebrais para se sentir injustiçado pelo fato de que seus supostos camaradas não estavam ouvindo uma palavra do que ele dizia. Até estava fugindo dele como se ele fosse um monstro. Então, não agindo como uma pessoa sã e normal, ele gritou que todos morreriam pelas suas mãos enquanto preparava seu braço de gancho para mais um lançamento. Antes que ele pudesse estender sua corda para lançar seu gancho, a casa de penhor atrás dele começou a rachar sozinha, desmoronando do nada. Quando finalmente colapsou de uma vez só, os pedaços pesados de rochas sólidas caíram em cima do gancho do Darksider. A Lulu continuou correndo, apenas virando-se para ver a destruição atrás dela. Como sempre, depois de ver algo ruim acontecer, o primeiro pensamento de Lulu foi culpar a si mesma por tudo. O nerd e a Yuan também estavam seguros, pois estavam longe do colapso. Ambos estavam confusos, já que o grandalhão nunca havia tido contato direto com os Darksiders. Eles nem sequer consideraram uma variável tão selvagem em seu plano de fuga. A mina de rosa saiu de sua confusão para agarrar a perplexa Lulu de onde ela estava parada apavorada. Ela era a única que mantinha sua calma. Ela sabia que um Darksider não era como os zumbis dos filmes. Além disso, eles não tinham ideia de como esses monstros mutavam. Ela também instigou o nerd a começar a correr, a menos que ele achasse que poderia lutar contra um Darksider. Ao mesmo tempo, da casa desmoronada, o gancho sinistro de antes forçou sua saída dos destroços pesados, direcionando-se para o grupo em fuga. Felizmente, a Lulu decidiu olhar para trás em pânico, instigando o alvo do gancho, a mina de rosa, desviar para o lado. Ao ouvir sua amiga, a Yuan, também se virou para ver que a ponta metálica afiada estava prestes a perfurar seu corpo. Mas antes que o gancho chegasse remotamente perto dela, um pedaço de terra sólida surgiu do nada para parar o impulso aparentemente imparável do gancho. Em vez de espetar o corpo dela, o gancho foi parado por uma espécie de magia de dobra da terra. Confusa, ela olhou para a ponta de metal parada, cintilando com o reflexo da luz do sol, temerosamente. Se a terra não tivesse decidido intervir, ela estaria acabada. A parte do gancho da arma estava presa muito firmemente na rocha, mas havia algum tremor acontecendo do outro lado da corda, no ponto onde a terra e a casa haviam desmoronado. Usando a flexibilidade da corda elástica, voltando ao seu comprimento original, o Darksider escapou ileso do peso dos destroços. Ele ainda estava balbuciando sobre como era culpa dos monstros que tudo isso estava acontecendo, enquanto sua outra mão se fechava em um punho que também começava a se transformar em um material estranho, sua carne ganhando uma propriedade diferente. Ele continuava falando sobre como o grupo precisava dele e que eles não sobreviveriam sem sua ajuda. Uma mão invisível parou seu punho descomunal antes que ele alcançasse os outros sobreviventes. Baseado apenas no tamanho, parecia um desajuste enorme, mas a mão invisível permanecia firme. O prota finalmente decidiu aparecer no momento perfeito
Seu corpo estava na posição da parede de terra que parou o gancho em primeiro lugar. Esta foi a primeira vez que ele testemunhou o processo de um humano se transformando em um grotesco Darksider. Ele tinha que admitir que esse monstro parecia ser um pouco especial. O Sr. Gancho ainda estava ciente de que alguém estava impedindo seu ataque. Ele podia sentir, mas não conseguia ver a forma do senhorio. Ele sabia que, embora a presença misteriosa parecesse parte da Terra, havia uma clara consciência em jogo. Confuso, ele se perguntou por que uma entidade não humana o impediria. Na mente delirante dele, ele estava apenas fazendo o seu melhor para proteger o grupo. Então, como ele poderia estar errado? Curioso com esse seu pensamento, o Prota perguntou se isso era verdade. Se fosse esse o caso, então ele e o Grandalhão poderiam ter algo em comum. Ele queria saber se o antigo Senhor Estraga-Prazeres ainda poderia manter sua própria identidade como humano, mesmo após a mutação. E o mutante respondeu que ele e os outros 3 sobreviventes eram colegas de classe e amigos, e que esses simples fatos nunca mudariam. Ele queria desesperadamente salvá-los, mas isso estava se manifestando de uma maneira distorcida. Ele continuava se convencendo de que podia salvar a todos, e que essa era a única maneira de fazer isso. Como uma criatura mutante, os instintos do Prota diziam que o cara não estava mentindo, ou pelo menos acreditava que o que estava dizendo e fazendo era a verdade absoluta. Se esse fosse o caso, já que ele conseguia se dar bem com a Lulu, por que o Grandalhão não poderia? Mas esse seu pensamento foi muito inocente. No momento que ele soltou o braço do seu adversário, os olhos do monstro brilhou com uma cor vermelha sangrenta de ódio. Ao mesmo tempo, o outro braço do Darksider finalmente terminou sua mutação, tomando a forma de várias videiras flexíveis com um alto grau de resistência. Elas facilmente rasgaram o corpo de parede de terra do Prota e encontraram seu caminho em direção ao corpo do pobre nerd. Eles não correram quando tiveram a chance, e agora o nerd estava pagando o preço. Ao ouvir seu grito, o pedaço de terra se virou para ver os danos causados por não ter levado em conta o outro braço mutante com sua defesa de terra. Sua transformação estava se aproximando de 100%. Todos os traços humanos em seu rosto haviam desaparecido e sido substituídos pelas características monstruosas de um Darksider. Ele começou a falar sobre como seus amigos estavam infectados pelo elemento escuro e como ele precisava destruir aqueles que estavam infectados para salvá-los de uma vez por todas. O nerd ficou chocado com a traição de seu amigo próximo e ainda não conseguia acreditar que seu colega tinha se tornado seu assassino. O pobre coitado morreu assim, morto por seu melhor amigo, que agora tinha se transformado em um monstro. No instante seguinte, o corpo sem vida dele já estava caindo no chão. Vendo essa cena trágica, a Yuan apenas conseguiu gritar seu nome em desespero, mas já era inútil. Seu amigo não podia mais ouvir nada nesta vida. Ela só podia se arrepender da decisão de parar naquele lugar amaldiçoado. Mas nada mais podia ser mudado. Agora, as garotas precisavam pensar em si mesmas e fugir o mais rápido possível para salvar suas vidas. Mesmo com seu amigo morto, o Darksider não iria parar. Nada era suficiente para ele, e ele não deixaria seus antigos amigos fugirem e o abandonarem. Em sua mente alterada, apenas ele podia protegê-los. E se eles não quisessem essa proteção, então não deveriam viver. As garotas mal conseguiram chegar ao penhasco, mas isso não foi suficiente. O ataque do Darksider as alcançou, e para escapar do golpe, elas pularam no desconhecido. O penhasco era muito alto. Com várias dezenas de metros até o chão, a Mina de Rosa, em pleno voo, já percebeu que aquele era o fim e que elas morreriam ali. Ela começou a se culpar por ter colocado todos naquela situação. Afinal, foi ela quem iniciou a expedição para encontrar Lulu, mesmo sabendo que era muito perigoso e sem saber como os humanos se transformavam em Darksiders. No fim, ela chegou à conclusão de que a culpa era dela e que seus amigos morreram por sua causa. Resignada com sua quase morte, ela fechou os olhos e estava pronta para confiar no destino. Para sua surpresa, ela não sentiu o impacto forte no chão. Em vez disso, ela e Lulu atingiram uma encosta que havia surgido abaixo delas e rolaram por ela como em um escorregador infantil. Naturalmente, ela ficou muito surpresa com essa reviravolta e cometeu o erro crítico de se virar para o outro lado, e acabou aterrissando com a cara no chão. Ao se levantar, ela teve que cuspir a terra e areia da boca. Seu rosto agora exibia uma idiota cheia de arranhões e hematomas. Ainda assim, isso era muitas vezes melhor do que a morte. Ela não podia acreditar na sua sorte. Olhando para trás,
Ela se perguntou por que o terreno havia mudado tão repentinamente bem abaixo delas. Ainda era difícil para ela entender como havia sobrevivido a tal queda. Lulu rapidamente abraçou sua amiga de forma tranquilizadora e perguntou se ela estava bem. No entanto, a mina de rosa não era alguém que precisava ser consolada. A única coisa que a interessava naquele momento era o que diabos estava acontecendo. A Lulu explicou para ela. E falou que, embora fosse bastante difícil acreditar em suas palavras, ela tinha certeza de que não deveriam fugir daquele lugar. Afinal, estava lá o seu salvador-herói. Ele definitivamente resolveria todos os problemas e as manteria seguras neste mundo cheio de perigos. Enquanto isso, lá em cima, nosso herói estava resolvendo o problema com o Darksider. O grandalhão estava bastante insatisfeito com o fato de que um pedaço de terra estava impedindo-o de estar com seus amigos. E de ter feito ele perder o contato com eles, ele mal podia esperar para continuar salvando-os. O Darksider agora estava decidido a destruir seu inimigo, que estava impedindo-o de seguir em frente para salvar pessoas. Nosso herói, claro, achava que essa lógica parecia muito duvidosa. Ele perguntou: como o monstro pode sequer pensar que matar seus amigos os salvaria? Onde está a sanidade nisso? Mas ele estava errado ao pensar que poderia negociar com um monstro insano. Por isso, o nerd morreu. Nosso herói foi ingênuo ao pensar que a criatura poderia ser como ele e continuar a viver a vida de uma pessoa razoável após a mutação. Mas, no fim, o monstro se revelou apenas outro Darksider comum, sem um traço de consciência humana, apenas com instintos de matar e murmúrios sem sentido. Um demônio excepcionalmente perigoso como esse agora poderia ser eliminado sem um pingo de arrependimento. Sentindo o Prota se preparar para a batalha e ativar seu poder, o Darksider se enrijeceu e ficou simplesmente chocado com tantos elementos escuros. Ele imediatamente investiu no ataque, pretendendo salvar a todos, seja lá o que isso significasse. Nosso herói tentou parar o ataque de gancho com sua mão, mas isso se revelou uma má ideia. O gancho destruiu seu braço e perfurou seu corpo. Naturalmente, o Prota ficou surpreso ao ver tal força em um Darksider, e se perguntou se esse monstro era realmente tão forte. Após refletir, nosso herói concluiu que não era o caso. Ele próprio havia se tornado muito fraco. E a razão era muito simples. Nesta área montanhosa, o solo era muito pedregoso. Com pouca terra, embora ele tivesse movido um pouco de terra para lá, a quantidade ainda era insuficiente, o que reduzia significativamente sua força. Enquanto isso, o Darksider estava cheio de energia e força, continuando seus devaneios de que apenas ele poderia salvar as pessoas e que aquele pedaço de terra era um monstro de alguma forma. Nosso herói até sentiu pena dele. Agora que ele era um Darksider comum, não tinha para onde partir. Aqueles expostos ao sol negro eram manchados pelos elementos escuros. E a única maneira de salvá-los do sofrimento era matá-los. Afinal, uma vez transformados, os Darksiders não podiam retornar à sociedade humana devido à sua aparência agressiva e falta de consciência humana. Por mais que isso soasse cruel, só era possível que Darksiders se unissem a outros seres igualmente mutados. Por isso, o Prota lembrou seu oponente de que ele não tinha para onde ir e nenhum destino ao seguir para o lado escuro. Embora nosso herói fosse um Darksider, ele era diferente dos outros porque manteve sua mente e consciência. Agora, estava determinado a mostrar a última misericórdia à criatura que antes era um humano, e enterrá-lo para acabar com seu sofrimento. O monstro se opôs a tal ato de misericórdia e estava disposto a fazer qualquer coisa para prolongar um pouco mais seu sofrimento neste mundo. Ele fez seu gancho girar, transformando-o em uma espécie de liquidificador para despedaçar seu oponente. Mas o Prota não ficou parado e preparou seu próprio truque. Usando raízes de crescimento rápido, desta vez o gancho não conseguiu destruir suas mãos. Na verdade, nem sequer conseguiu tocá-las. As raízes o pararam com segurança. Tudo tinha seu preço. Agora, nosso herói teve que usar plantas que viviam em simbiose com ele. E lamentava pelos danos que causou a elas. No entanto, o principal agora era lidar com o Darksider e depois recompensá-las generosamente por sua ajuda. Agora, reforçando seu corpo de terra com raízes, o Prota conseguiu privar seu oponente de seu braço sem problemas. O lado sombrio imediatamente rugiu de dor e ficou parado por um momento para recuperar o fôlego. Parecia que ele desistiria e estava prestes a fugir. Mas isso só parecia. Logo a raiva e o ódio que o preenchiam irromperam, e ele usou sua outra mão para atacar subitamente.
A Lulu pôde ser ouvida gritando atrás dele enquanto escalava novamente o topo do penhasco. Apesar do perigo, ela trouxe consigo uma mochila com uma ferramenta muito útil, que ela rapidamente jogou para nosso herói e aconselhou-o a usar. Ele, sem hesitar, se virou a tempo de evitar ser vítima da sua própria companheira e a pegaram rapidamente. Era exatamente o que ele precisava: tesoura de jardim grande e afiada. Por si só, provavelmente seriam suficientes. Mas nosso herói pensou diferente. Ele decidiu potencializá-las com o poder da terra e a flexibilidade das plantas, combinando com a afiação das armas de metal para criar uma arma definitiva. Agora ele tinha um poder em suas mãos que o Darksider de madeira definitivamente não conseguiria lidar. Não importa o quanto tentasse ou o quanto odiasse, agora era a hora de testar essa nova arma. O Darksider não desistiria, não importava o que, e partiu para o ataque. Vendo isso, o Prota apenas sorriu contente. Esse idiota nem percebia que já havia perdido. Com um movimento confiante, ele destruiu o segundo braço do Darksider, espalhando apenas pedaços de madeira em diferentes direções. Nosso herói não parou por aí e partiu para o ataque. Agora que seu oponente não tinha mais nenhuma mão, ele não teve problemas em desferir um golpe devastador na cabeça. O Darksider caiu impotente no chão. Sua máscara de escuridão foi rachada, e devido à falta de braços, ele não conseguia mais se levantar. O pedaço de terra não o deixaria. Ele ficou bem acima do monstro, colocando a ponta da arma em sua garganta. O monstro sombrio estava derrotado. Vendo isso, o Tut-Tut imediatamente surgiu do chão assim que o perigo passou, criticando a arma de nosso garoto e chamando-a de insuficientemente durável, embora resistente o suficiente. Entre seus comentários incisivos, havia o conselho útil de enterrar o Darksider no solo para que ele absorvesse nutrientes, seguindo a regra padrão da natureza. Claro que o Darksider não gostou muito dessa perspectiva. Desesperadamente, gritou mais um monte de bobagens antes de ser enterrado no subsolo, fazendo a última pergunta para ele. O pedaço de território perguntou por que ele se tornou assim, mas o monstro apenas gritou mais uma vez que queria salvar as pessoas. Isso fez nosso herói pensar que talvez o grandalhão tenha se tornado um Darksider, não apenas por causa de sua exposição ao sol negro, mas por causa de sua constante paranoia que o atraiu para o lado negro. O solo e as raízes sob o Prota começaram a absorver o monstro. A terra cuidaria dele e se tornaria um lugar seguro, garantindo que ninguém mais seria morto por um suposto salvador de amigos como esse. Quando finalmente todos se acalmaram e voltaram aos seus sentidos, restaram apenas 2 túmulos de terra perto do penhasco. Com o falecimento dos seus amigos, a Yuan olhou tristemente para eles. Ela não estava chorando, mas mal estava se segurando. Eles eram seus melhores amigos e haviam morrido de uma só vez. Agora, ela só tinha Lulu. Por sua amiga, ela precisava ser forte. Vendo seu estado depressivo, a Lulu queria confortá-la e distraí-la de sua perda, apresentando-a ao Prota. Mas havia um pequeno detalhe sobre isso, que nosso herói rapidamente lembrou a ela. Seu corpo era difícil de ser visto, mas ele tinha uma solução para esse problema. Agora, só restava descobrir se a mina de rosa poderia ouvi-lo. Ele mesmo queria perguntar a ela se ela estava ofendida com ele. O Prota estava bem ciente de que havia cometido um erro. Se não fosse por sua indecisão, o nerd ainda estaria vivo e o grandalhão teria sido neutralizado mais rapidamente. Se nosso herói não tivesse criado falsas esperanças sobre os Darksiders, ele poderia ter lidado melhor com essa situação. Surpreendentemente, ela respondeu que não pensava assim e não o culpava por nada. Ele deveria ser um idiota para pensar algo assim. Na verdade, quando ela saiu do abrigo civil, estava mentalmente preparada para esse desfecho. Mesmo que o pior acontecesse com ela, ela não culparia ninguém além de si mesma. No entanto, Lulu não ficou surpresa com suas palavras, mas pelo fato de que ela podia ouvir as palavras dele. Portanto, ela perguntou como podia fazer isso, e ela não sabia a resposta para essa pergunta, mas por algum motivo, ficou claro que ela começou a sentir a presença de outra pessoa por perto, embora não pudesse vê-lo. Agora, graças à imagem formada no solo, havia uma espécie de objeto falante na sua frente. Era mais como uma boneca de argila abandonada que havia sido quebrada várias vezes e coberta de lama. Era mais ou menos assim que nosso herói parecia da perspectiva dela. Lulu também revelou um fato interessante sobre o pedaço de terra. Ele próprio é um Darksider consciente que se transformou em um pedaço de terra. E ele tem um amigo, um Darksider de planta amigável, chamado Tut-Tut.
Sua existência era difícil de acreditar, e outros sobreviventes certamente ririam ao ouvir algo assim. Mas agora, as duas tinham visto com seus próprios olhos, e simplesmente não podiam duvidar. A garota de rosa ainda estava muito triste, e nem mesmo uma companhia tão incomum de dois Darksiders inteligentes conseguia distraí-la. Lulu ofereceu a ela para ficar com eles e viver ali. Mas ela não estava com pressa para concordar. Ela precisava pensar e descansar. E pretendia anunciar sua decisão a eles no dia seguinte. Ela estava muito cansada e pediu para ficar na casa deles por uma noite. Como esperado, ela estava chocada demais com a morte de seus amigos. E Lulu estava preocupada com sua amiga. Ela tinha certeza de que deveria passar um tempo com ela esta noite para acalmá-la. Nosso herói não se importava com a companhia adicional. Era mais divertido juntos. A noite passou rapidamente e as meninas, exaustas por um dia estressante, logo adormeceram. No entanto, algo estava errado. A Lulu estava tremendo. Ela estava doente e com febre. Enquanto isso, nosso herói, livre da necessidade de dormir, olhava para o céu e refletia sobre o futuro. Ao seu lado estava Tut Tut, que se perguntava se o número de membros humanos havia aumentado permanentemente ou apenas temporariamente. O prota não sabia ao certo como responder essa pergunta. Desde que o Sol Negro se pôs, a comunicação foi interrompida e o drone de reconhecimento foi destruído. Em tal situação, se a mina de rosa é tão inteligente quanto diz, então não partirá sozinha em uma jornada arriscada. Tot Tut tinha um entendimento pobre do comportamento humano. Portanto, perguntou se ela conhecia um lugar mais seguro para viver. Então, por que ela veio até ele? Tais ações pareciam muito irracionais. A resposta era simples. Para salvar sua amiga, era prova de que ela é uma pessoa muito boa, e ele queria abrigar apenas pessoas boas em suas terras. Para Tut Tut, essa explicação não esclareceu nada, e ele desesperou-se ao tentar entender suas ações. Ele disse que os pensamentos, palavras e ações dos animais são muito difíceis de entender, ao contrário das plantas. A manhã do dia seguinte não foi de forma alguma calma e serena. Começou com a trêmula Yuan, perguntando a Lulu o que havia acontecido com ela. Ouvindo seu grito, o prota correu até seus gritos para descobrir o que estava acontecendo. Mas a Yuan não pôde explicar nada para ele. A Lulu estava com uma febre alta, mas a causa era desconhecida. Poderia ter sido qualquer coisa, desde uma alergia a picadas de insetos até uma infecção parasitária. A Lulu mesma pensava que era porque estava muito cansada, e seu sistema imunológico havia se deteriorado. Além disso, ela vinha lutando desesperadamente pela vida nos últimos dias, e seu espírito estava muito tenso. Ela estava certa de que só precisava dormir um pouco, e tudo passaria. Naturalmente, não tinha como a sua amiga se acalmar com essas palavras. Ela não ia deixar as coisas desse jeito. Ela estava muito preocupada com sua amiga e estava disposta a fazer o melhor para ajudá-la a melhorar. Pelos sintomas, parecia que Lulu precisava de antibióticos, mas infelizmente eles não tinham nenhum. Ela teria que voltar ao abrigo civil para consegui-los. O lugar não ficava longe, e levaria menos de um dia para ir e voltar. Ela estava disposta a partir imediatamente nesta jornada perigosa. Mas enquanto isso, Lulu precisava ser cuidada de perto, e nosso herói foi incumbido dessas tarefas. Quando ela estava prestes a sair de casa, o prota a deteve. Ele lembrou a ela que não poderia sair com segurança desta região selvagem sozinha, sem a ajuda de um drone de reconhecimento. Se ele pudesse ir com ela, certamente a protegeria. Mas infelizmente sua capacidade de movimento está limitada a esta área e seria muito lenta fora dela. Mas como a sua amiga simplesmente não conseguiria aguentar tanto tempo, mesmo com as dificuldades e perigos ao longo do caminho, não impediram ela. A mina de rosa estava disposta a correr o risco e ir sozinha. Ela não via sentido em viver em um mundo sem seus amigos. Por isso, estava disposta a arriscar tudo para salvar a Lulu. Ao ver sua determinação, nosso herói decidiu não ficar de lado e ajudar. No momento seguinte, ele arrancou seu olho. Esse ato repentino chocou ela, pois ela não tinha ideia do motivo dele ter feito isso. Mas, para ser honesto, ele nem mesmo estava certo do que estava fazendo. Tudo o que ele queria era testar suas intuições com toda a sua força. Ele lançou seu olho ao céu. Como não sabia muito sobre seu novo corpo, ele precisava verificar tudo por conta própria. Estranhamente, sua teoria foi confirmada. O pedaço de terra separado de seu corpo poderia continuar a ter parte de sua percepção.
mas apenas por um curto período. Poucos segundos depois, seu olho se transformou em um pedaço de terra que não tinha mais nada a ver com ele. Mas Tut Tut sabia como superar essa limitação. Ele só precisava infundir o pedaço de terra com energia escura. A florzinha próprio se movia como um animal com esse princípio e podia se separar do solo, gastando elementos escuros. Nesse caso, nosso herói se perguntou quantos elementos escuros seriam necessários para separar um pedaço de terra de si mesmo por 24 horas. E ainda manter a mesma percepção durante esse tempo. Certamente não seria uma pequena quantidade. Tut Tut tentou calcular aproximadamente, e até mesmo congelou o lugar quando percebeu quanto seria necessário. Mas quando olhou para a casa onde Lulu estava deitada doente, sofrendo com febre, Tut Tut ousou perguntar se um dia ele também ficaria doente e se estariam dispostos a gastar recursos para salvá-lo. O Prota assegurou a ele que é claro que ele faria o seu melhor. Afinal, agora eles são um grupo simbiótico juntos e devem cuidar um do outro. Gradualmente, a florzinha percebeu tudo e começou a acumular elementos escuros. Suas raízes se soltaram e ele estava agora pronto para ajudar seus amigos. Ele subiu mais alto especificamente para reunir mais energia e transmiti-la. Naturalmente, a mina de rosa ficou chocada com uma transformação tão rápida. Antes disso, essa pequena flor parecia inofensiva para ela. Tut Tut não perdeu tempo e começou a encher a terra de nosso herói com energia escura que ele mesmo absorveu do sol e da terra. Essa quantidade deveria ter sido suficiente para o Prota ser capaz de separar um pedaço de terra de seu corpo principal e ainda manter sua percepção por um período completo de 24 horas. O som da energia enchendo seu corpo era semelhante ao som de produção de recursos em alguns jogos. O Prota ficou surpreso que Tut Tut soubesse tanto e se perguntou para que outros propósitos a energia escura poderia ser usada. E se Tut Tut realmente estava usando-a para se tornar mais inteligente, ou ele estava apenas aprendendo ao observar nosso herói e, seguindo seu exemplo, ele percebeu agora a importância dos conceitos de grupos e amigos para as pessoas. Então, sem perder tempo, ele pressionou a Yuan para partir mais rápido. A florzinha tinha investido muita energia e não queria que fosse desperdiçada. Eles precisavam agir rapidamente, mas eles não sabiam quais obstáculos e perigos os aguardavam no caminho. Depois nós vemos a mina de rosa andando pela floresta e jogando um pedaço de terra para o céu. Esse pedaço de terra era o olho do Prota. Essa era a maneira que ele pensou para ajudar ela. Chegar no seu objetivo em segurança, ele disse para ela ir para a esquerda. Assim ela não encontrará nenhum Darksiders até sair da floresta. Pegando seu olho, ele perguntou se ela realmente pode encontrar os antibióticos no modo que o mundo está atualmente. Os direitos de distribuição de recursos devem estar nas mãos de apenas algumas pessoas. Tranquilizando ele, ela falou para ele não se preocupar com isso, seu irmão Liu Fengqin é responsável pela gestão dos medicamentos. Ele é médico geral. Se eles tiverem sorte, poderão trazê-lo para ver a Lulu. Após dizer isso, ela mostrou a foto dele, para o Prota saber como ele é. Enquanto dizia isso, ela ficou pensativa, notando seu olhar triste. Ele chamou sua atenção, avisando que eles chegaram na estrada, deixando seus pensamentos de lado. Animada, ela saiu da floresta e explicou que se eles continuarem seguindo essa estrada, apenas alguns quilômetros à frente, eles chegarão no seu objetivo. Mas esse sentimento de felicidade que ela finalmente sentiu, depois de passar a noite chorando, não durou muito. Ela viu um incêndio na direção da onde seu irmão estava. Percebendo que ela estava entrando em pânico, o Prota tentou acalmar ela e avisou ela para ter cuidado com o lado oposto da estrada. Um monstro tinha notado sua presença e, aproveitando que ela estava com a guarda baixa, o demônio pulou em sua direção, mas para surpresa do pedaço de terra, a mina de rosa reagiu a tempo e atingiu a cabeça do seu inimigo com um pedaço de ferro. Enquanto o Prota ficava surpreso com sua reação rápida, a Yuan comentou que o demônio era fraco e magro, seu corpo também não parecia indestrutível. Enquanto ela não encontrar nenhum monstro que seja resistente e forte, ela também pode matar os Darksiders. Em seguida, ela perguntou por que o pedaço de terra estava com essa expressão. Ele deve pensar que ela é fraca e frágil. Naturalmente, ele mentiu dizendo que nunca pensou assim. Mas agora, ele está curioso para saber o quão forte ela é. Notando que os monstros estavam indo em sua direção, ele perguntou:
Se eles são o suficiente para ela mostrar toda a sua força. Surpresa, ela congelou durante alguns segundos. Em seguida, apavorada, ela gritou para o Prota usar rapidamente sua cabeça sem cérebro, feita de solo, para pensar em uma solução de sair dessa situação. Mas quando ela olhou para trás, ela viu que ele tinha desaparecido, sendo deixada sozinha com os demônios. Ela saiu correndo enquanto amaldiçoava o pedaço de terra por ter abandonado ela. Ao mesmo tempo, vários blocos de terra se levantou do solo e derrubou todos os Darksiders. Enquanto a mina de rosa ficava surpresa, o Prota apareceu, dizendo que esses Darksiders não prestam atenção aos seus pés. Fazê-los tropeçar é uma nova habilidade que ele acabou de aprender. Não só isso, ele fez a terra grudar eles no chão. Então, sem perder tempo, ele chamou ela para dar um fim neles. Animados, cada um pegou uma arma, e o Prota disse que, se eles baterem em seu rosto, eles não conseguirão se levantar depois que a máscara for quebrada. Depois, ao passar pelos monstros na cidade sem chamar atenção, eles entraram na farmácia, e a garota comentou que esses Darksiders não estavam nesse lugar quando ela saiu. Suas características são tão distintas e semelhantes que parece que saíram juntos, de um incêndio. Ao ouvir isso, o Prota perguntou se o CDMF em que ela estava escondida anteriormente caiu, eles ainda poderão encontrar os antibióticos. E ela respondeu que há um seguro construído privamente nesse lugar. Poucas pessoas sabem disso. Enquanto não tiverem confirmado a situação, eles não podem desistir. Vendo como ela agia em um momento como esse, o Prota falou que ela deve ser uma pessoa muito forte e bem-sucedida geralmente, e ela, com um olhar melancólico, respondeu que seria ótimo se fosse assim. Depois de descer as escadas e abrir uma porta, o Prota informou que não há rastros de Darksiders dentro do edifício, e se perguntou se eles correram instintivamente para fora por causa do fogo. No momento que perguntou isso, ele foi atingido na cabeça pelo irmão da Yuan, que gritava para ele ir para o inferno. O rapaz tinha a intenção de dar um fim na vida do monstro que apareceu na sua frente, mas quando ele viu sua irmã, ele ficou chocado e perguntou se ela estava bem, interrompendo o encontro de irmãos. O Prota disse que ela está bem, mas ele não está. Naturalmente. O rapaz gritou de medo ao ver o seu adversário conversando sem um pedaço da cabeça. Acalmando eles, a garota explicou para seu irmão que o Prota é um deles, e ele não vai o prejudicar. Surpreso, o humano perguntou o que aconteceu. Exatamente, ela só saiu por um dia. Ele achava difícil acreditar que o monstro não iria o prejudicar. Mas como era sua irmã que estava dizendo isso, ele decidiu acreditar nela. Ao ver o par de irmãos, o Prota pensou em sua mente que as personalidades deles são diferentes, interrompendo seus pensamentos. O rapaz explicou que eles estavam todos errados. Esse desastre não foi causado por um vírus. Alguém se tornou um Darksider ardente. Qualquer um que pegou fogo dele também se transformou. Ele mal escapou dos outros. E só ficou com seu walkie-talkie. Muitos recursos e algumas pessoas normais estão presas atrás do portão de isolamento, mais profundo dentro do edifício. Ele queria dizer que os recursos que foram reunidos estão todos lá. Se quiserem pegá-los, eles precisarão passar pela área subterrânea desse lugar que está cheia de Darksiders. Galera, vocês são demais! Estou totalmente empolgado com o apoio incrível que vocês têm dado. Se vocês querem mais da saga do garoto que se tornou um pedaço de terra e iniciou a evolução da civilização no Apocalipse, é só deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dessa aventura emocionante. Graças a Deus e a cada um de vocês, finalmente atingimos os incríveis 151 mil inscritos. Obrigado de coração, até o próximo vídeo.